Em 1º de fevereiro de 1995, um homem de 27 anos ia pegar um voo de Londres para os Estados Unidos da América com seu amigo. Ele não pegou o voo e, nas 2 semanas seguintes, viveu uma jornada confusa que surpreendeu muitos. Ele foi visto em vários locais diferentes pelo Reino Unido e havia sacado uma grande quantia de dinheiro antes de ir para essas áreas. Logo, esses avistamentos cessaram. Enquanto muitos presumiram o pior, outras teorias diziam que ele encenou o desaparecimento para começar uma nova vida. Apesar dos acontecimentos, nunca surgiram provas concretas sobre seu paradeiro, e isso segue um mistério até hoje. Esse homem era Richie Edwards, o letrista e guitarrista base da banda de rock galesa Manic Street Preachers. Visto como perturbado, mas também como um compositor brilhante de letras sombrias, provocativas e introspectivas. É assim que ele também era descrito. E é sua inteligência que levou as pessoas a acreditarem que pode haver mais nesse caso do que aparenta. Hoje vamos explorar a história do Manic Street Preachers e Richie Edwards, analisando a questão que intrigou muitos. Richie Edwards é o menos citado do Clube dos 27. Ou ele é um homem de 55 anos que conseguiu forjar seu desaparecimento e escapar de um mundo que ele desprezava? Os Manic Street Preachers surgiram em Blackwood, país de Gales, nos anos 1980, uma cidade pequena e pouco populosa. Blackwood não era vista como centro criativo, principalmente naquela época. Ainda assim, 4 adolescentes, James Dean Bradfield, Nick Wire, Sean Moore e Miles Woodward, Flicker, decidiram criar uma banda inicialmente chamada Betty Blue. Eles se inspiravam em bandas como Guns N' Roses, Aerosmith e The Clash, influências claras em seus primeiros trabalhos. No início de 1988, Flicker havia deixado a banda, supostamente porque acreditava que o grupo estava perdendo seu som punk original e fazendo a transição para um rock alternativo. Foi também por essa época que a banda mudou seu nome de Betty Blue para o que conhecemos hoje, já que o grupo agora era um trio. Mas isso não durou. Após lançar o primeiro single, começaram a fazer vários shows pelo país de Gales. E é aqui que Richie Edwards entra em cena. Edwards havia frequentado a mesma escola que o resto da banda, e ele não só os levava e trazia desses shows, como também os ajudava com o design. Ele fotografou e editou a capa do primeiro single deles. No verão de 1988, ele entrou na banda como letrista e guitarrista base. Embora ele não fosse muito inclinado musicalmente, a ponto de realmente fingir tocar guitarra nos shows, ele era um compositor muito talentoso, e isso quase vinha naturalmente para ele. Richie estava estudando História Política na Universidade de Swansea na época, um curso do qual ele acabaria se formando, e ele também era apaixonado por literatura. Ele era conhecido por ter lido as obras de inúmeros escritores, poetas e filósofos, e frequentemente fazia referência aos autores que lia nas entrevistas que concedia e nas músicas que escrevia, tamanha era a nuance e complexidade que ele analisava. O mundo influenciava a música do Manic Street Preachers, especialmente com os intensos solos de bateria de Sean Moore, os vocais intensos e riffs de guitarra de James Bradfield, junto com as linhas de baixo e composições de Nick Wire. A banda era uma força notável, por isso foi contratada em 1990 pela Damaged Goods Records. Ian Bollard, da gravadora, viu a banda tocar no pub Horse and Groom em Londres em setembro de 1989 e então decidiu assinar um contrato de extended play com eles. O projeto de 4 faixas, New Art Riot, nasceu no Workshop Studios e deu início a um processo que durou anos. A ideia era que Nick Wire e Richie Edwards criassem as letras antes de James Dean Bradfield e Sean Moore comporem a música. Eles criaram toda a música juntos, mostrando ser uma forma eficaz de realizar projetos. Este extended play destacou bem como Weir e Edwards transmitem mensagens políticas em sua música. A faixa título exemplifica bem isso. Fechar hospitais mata mais que bombas de carro, mas é uma economia, pois pessoas são descartáveis. Você ignora insurgentes, mas gosta dos traficantes de armas. Todos já usaram drogas, isso facilita o governo. Este extended play mostrou que os Manic Street Preachers não temiam ser políticos ou anti-establishment.
Com as composições de Bradfield e Moore, eles transmitiram essas mensagens de forma cativante e contagiante. Após lançar o Extended Play, a banda assinou em 1991 com a gravadora independente Heavenly Recordings. Nessa fase, Philip Hall também empresariava a banda, sendo figura essencial em sua história. Histórias. Philip Hall confiava no trabalho deles e apoiava a banda e sua música. O grupo chegou a morar com ele por um tempo, no início dos anos 90. Pela Heavenly Recordings, lançaram 2 singles, Motown Junk e You Love Us. Com o lançamento desses singles e do Extended Play, a banda agora tinha material suficiente para fazer uma turnê completa pelo Reino Unido. Foi nessa turnê que os Manic Street Preachers, especialmente Richie Edwards, deram uma das entrevistas mais comentadas e perturbadoras dos anos 1990. Os Manic Street Preachers já começavam a ganhar reputação infame por diversos motivos. Parcialmente por causa de seus shows ao vivo erráticos, parcialmente por causa de sua música combativa, mas principalmente porque eles eram, na verdade, muito críticos em relação a outras bandas e ao rock em geral. Eles não eram apenas anti-establishment quando se tratava de política, né? Eles também eram anti-establishment em relação ao próprio gênero musical deles. Isso levou outras bandas e vários jornalistas musicais a desenvolverem um certo desprezo pelo grupo. Eles questionavam a autenticidade deles e, ocasionalmente, acusavam a banda de querer chamar atenção. A Enemy, especialmente Steve Lamacq, que já criticou a banda antes, era uma das publicações que mais falava sobre ela. Ele escreveu sobre isso mais tarde no Guardian e disse o seguinte: "Nós começamos a brigar em público. Eles criticaram algumas bandas que eu gostava e eu retruquei fazendo alguns comentários bem desagradáveis sobre eles em uma resenha de outra banda chamada Bleach. Foi tudo um tanto mesquinho, mas imagino que fosse sério na época. Sério descrevia bem os problemas deles." Em 15 de maio de 1991, atingiu o auge. Quando Steve Lamacq foi enviado pela Enemy para resenhar um show da banda em Narc, a apresentação foi tranquila e teve pouco público. Com material limitado, eles tocaram por cerca de 30 minutos antes de sair do palco. Quando saíram do palco, alguns fãs gritaram punks de plástico para eles, crítica que certamente já estavam cansados de ouvir. Depois disso, o grupo, especificamente Richie, começou a conversar com Steve Lamacq, e novamente, aparentemente foi algo bem civilizado e educado. A base da conversa era que Lamacq não acreditava necessariamente na imagem da banda e achava que eles eram inautênticos. Durante toda a conversa, ele repetidamente dizia para Richie: "Eu simplesmente não acho que vocês sejam de verdade." Edwards discordou, mas não convenceu Lamacq da autenticidade. Após a conversa, Richie o chamou de lado por alguns minutos para mostrar algo. É difícil explicar o que aconteceu em seguida de uma forma delicada, mas vou tentar o meu melhor. Basicamente, Richie escreveu as palavras de verdade no próprio braço com uma lâmina de barbear. Esse processo levou alguns minutos, e nesse tempo Steve Lamacq simplesmente olhou para Richie completamente chocado. Uma ambulância foi chamada e Richie levado ao hospital, mas antes tiraram várias fotos do incidente. Ele levou 18 pontos, e Steve Lamacq voltou aos escritórios da Enemy com uma história insana e uma decisão a tomar. Era óbvio que Richie Edwards estava tentando fazer algum tipo de declaração com esse ato mórbido. A dúvida agora era se a Enemy deveria publicar essas fotos. Eram muito gráficas e intensas, podendo ser considerado irresponsável publicá-las. Nada disso foi considerado, pois 10 dias depois, a Enemy lançou sua edição mais recente. E no topo da primeira página, eles mostraram o braço de Richie enfaixado, com um texto ao lado que dizia: "Eles falam sério, cara." Ao invés de uma breve matéria sobre a banda, agora fizeram uma página inteira sobre o incidente, com fotos detalhadas. Depois, descobriu-se que áudios dos escritórios do inimigo vazaram com membros da equipe comentando o incidente. E embora algumas pessoas tenham protestado contra a divulgação dessas fotos, a equipe parecia, em geral, não se importar, embora tenham sido bastante insultuosos com Richie Edwards nesse processo. É uma foto chocante, todos correm de um lado para outro, chocados, indignados e animados. Bem, talvez eles se decapitem e tudo termine assim. Claro. Você precisa publicar. É rock and roll, certo? Mas isso é autoimolação. James, a foto está excelente. Ed, quero dizer, ele tirou para Mig Pop.
Não vou passar o dia todo discutindo essas fotos, mas você não está tentando fazer uma diferença entre Nick Pop e ele. Ah, não se engane. Não estou me enganando. A questão é, podemos publicar essa foto? Por que ela está tão horrível? Nesta gravação, podemos ouvi-los falando sobre esse incidente de forma sensacionalista. E em nenhum momento eles falam sobre o motivo real de ele ter feito isso. Eles ignoram possíveis dificuldades mentais dele, chamando-o de idiota e desmerecendo sua arte. Ele é ridicularizado e geralmente tratado mais como um bobo da corte do que como um ser humano. Para ser justo, isso foi no início dos anos 90, quando saúde mental não era discutida como hoje. O jornalismo musical era outro mundo. Richie Edwards claramente buscava atenção com esse ato. Por outro lado, ele era um jovem de 20 e poucos anos tentando se afirmar para um jornalista que não o levava a sério. A equipe da revista que cobria a história não respeitou a gravidade da situação. Se quiser saber como a New Musical Express avaliou seu trabalho jornalístico naquela semana, veja o site deles. São 56 páginas de matéria sobre a banda, e pouquíssima menção a esse incidente. Na verdade, é muito difícil até mesmo encontrar a transcrição original da matéria, e parece que é algo que a publicação gostaria de esquecer. Mas em 1991, logo após o ocorrido, foi o oposto. Essa história estava em todo o país. Newsmanic Street Preachers estavam se tornando cada vez mais populares por causa de suas travessuras e declarações polêmicas, e a mídia estava adorando tudo isso. A música deles na época era elogiada pelos fãs, mesmo que às vezes fosse ignorada pelos críticos. O auge da fama independente deles levou à assinatura de contrato com a Columbia Records no final de 1991. Eles logo começaram a trabalhar no primeiro álbum, que os levaria ao sucesso mainstream e mudaria tudo. A banda lançou seu álbum de estreia, Generational Terrorist, em 10 de fevereiro de 1992. O álbum estreou em 13º nas paradas do Reino Unido e foi bem avaliado por especialistas. O projeto tinha 70 minutos de discursos políticos e lutas pessoais, criticando o capitalismo global, bancos estrangeiros e exploração do terceiro mundo. Era muita coisa para assimilar, mas isso ressoou com os fãs do grupo e conquistou ainda mais apoiadores nesse processo. Esse sucesso permitiu que a banda se apresentasse em todo o Reino Unido e em várias partes da Europa. Eles certamente aproveitaram isso. Segundo o Setlist Frequência Modulada site que monitora shows de bandas, 1992 foi o ano mais ativo da banda. Isso incluiu entrevistas, reuniões e outras obrigações. É a clássica história de uma banda de rock de uma cidade pequena, finalmente alcançando o sucesso que tanto desejava, e então percebendo que não é tudo aquilo que imaginavam. Isso não impediu a banda de lançar 2 álbuns rapidamente, Gold Against the Soul em 1993 e The Holy Bible em 1994, amplamente considerado um de seus melhores. The Holy Bible era tão político quanto os discos deles. Dessa vez, o foco era maior, com composições mais fortes e letras ainda mais afiadas e comoventes. James Bradfield afirmou que cada música foi criada como um ensaio, o que é perceptível no álbum. Também houve momentos de profunda introspecção de Richie Edwards. Podemos ouvir isso na música 4 Pedras, 7 Libras, que é uma canção angustiante. Relata a angústia mental e física da anorexia, condição que Richie enfrentava na época. Embora Edwards dissesse que essa música era sobre um aposentado em seus últimos dias, a banda, os críticos e os fãs conseguiam ler nas entrelinhas e perceber que ele estava clamando por algum tipo de ajuda. Bochechas fundas e desesperadas, tão lindo com 38 quilos, perco meu último lar, vejo minha terceira costela surgir, toda minha carne some. Estico bem o filme plástico no osso, estou melhorando. Essas letras são obviamente intensas, mas elas só arranham a superfície do que Richie realmente estava passando durante a gravação desse álbum. Ele estava bebendo cada vez mais, passando por episódios depressivos intensos e entrando e saindo do hospital. Ele desenhou a capa do álbum durante sua internação no hospital. Vale lembrar que o empresário da banda, Philip Hall,
já citado, faleceu nessa época, o que abalou muito a banda, especialmente Rich. Foi um período turbulento para ele, claramente deprimido, como mostram as entrevistas daquela época. Ele quase nunca dizia algo positivo e seu estado mental ficava cada vez mais sombrio. Quero dizer, acho que quanto mais velho você fica, mais a vida se torna miserável. Com certeza. Quero dizer, as pessoas com quem você cresceu morrem, sabe? Seus pais morrem, avós morrem, o cachorro morre. Sua energia diminui. Há menos livros para ler, não há mais livros para descobrir. Não, você termina em um deserto árido, tentando encontrar alguém novo, o que nunca acontece. As pessoas ao redor de Rich estavam começando a se preocupar, com razão, que ele fosse fazer algo extremo. Vale lembrar que o próprio Rich comentou isso em entrevista, onde afirmou: sobre a palavra com S, isso nunca passou pela minha cabeça, nem como tentativa. Sou mais forte que isso. Posso ser fraco, mas suporto a dor. Os amigos dele também sentiram isso e disseram que Rich pode ter estado deprimido, mas não levou isso a sério. Quando a mente está negativa e distorcida, qualquer pensamento pode surgir aleatoriamente, até esse. E um ano depois que ele deu essa entrevista, uma série de eventos aconteceu, que fez muitas pessoas acreditarem que ele havia mudado de ideia. Porém, alguns acreditam que essa história vai além. Voltamos ao início. 1º de fevereiro de 1995, quando a Bíblia Sagrada foi lançada. Críticos e fãs elogiam o álbum, e os Manic Street Preachers se preparam para uma turnê promocional nos Estados Unidos. James Bradfield aguarda Rich no hotel, mas ele não aparece. O período anterior e as 2 semanas seguintes foram confusos e difíceis de explicar devido aos muitos acontecimentos simultâneos. No entanto, farei o meu melhor para condensar tudo em uma linha do tempo mais ou menos compreensível. 21 de dezembro de 1994 foi o último show da vida de Rich Edwards. O show terminou com Rich Edwards quebrando sua guitarra no palco. O resto da banda fez o mesmo e o concerto terminou em caos. O grupo comentou desde então que havia uma sensação diferente naquela noite. E Nick Wire disse que o concerto parecia ser o último. 15 de janeiro de 1995. Nesse momento, Rich havia raspado todo o cabelo e estava agindo de forma errática. Ele passou a sacar 200 por dia no caixa eletrônico, o limite máximo permitido na época. Não está claro onde o dinheiro está ou o que ele faria com ele, mas isso virou um sério alerta. Isso levanta várias perguntas. 23 de janeiro. Uma semana depois, Rich senta para sua última entrevista para a revista Music Life. Uma das últimas coisas que ele disse em gravação foi: as pessoas fingem ser fortes, mas todos são fracos. 31 de janeiro, segundo várias fontes. Um dia antes de sumir, Rich deu ao amigo um livro chamado Romance com Cocaína e pediu que lessem o 1º capítulo, que narra a estadia do autor em um asilo psiquiátrico antes de sumir. Isso gerou novas perguntas. Em 1º de fevereiro, Rich faz check-out do hotel às 7h, levando só chaves, passaporte, carteira e alguns antidepressivos. Ele deixa a mala no hotel e vai ao apartamento em Cardiff. Nos dias seguintes, Edwards teria sido visto em várias áreas, especialmente em Newport, cidade a 20 quilômetros de Cardiff. Ele foi visto na cidade, na rodoviária de Newport e no escritório local de passaportes. Naquele momento, ele deixou o passaporte original no apartamento, onde ficou após seu desaparecimento na rodoviária. Parece que ele conheceu um fã que também era amigo de Rich. Eles falaram sobre ela e outras coisas até Rich ir embora. O fã não sabia que ele havia sido dado como desaparecido na época e não achou nada demais, exceto pelo fato de que Rich estava agindo de forma um pouco estranha. 7 de fevereiro, um taxista transporta um passageiro, identificado depois como Rich Edwards. Esse passageiro estava agindo de forma estranha durante toda a viagem, supostamente falando com um sotaque cockney, antes de eventualmente voltar ao seu sotaque galês normal. Ele deitou no banco de trás do táxi e pediu ao motorista para fazer o caminho mais longo. Eles cruzaram os vales e chegaram à cidade natal de Rich, Blackwood. Depois de algumas paradas equivocadas, o homem desceu no posto de serviço Severnville e pagou a tarifa de 68 libras esterlinas em dinheiro.
Se aquele homem era de fato Rishi Edwards, então aquele taxista provavelmente foi a última pessoa registrada a ter uma conversa completa com Rishi. Em 14 de fevereiro, o carro de Rishi é multado no mesmo estacionamento do posto de serviço. Após 3 dias, ele é considerado desaparecido e investigado. O carro foi usado como moradia. Existem fotos recentes da família de Rishi e, pelo estado do carro, era claro que ele não voltaria. Rishi nunca mais foi visto oficialmente. Infelizmente, a teoria mais popular é também a mais deprimente. A ponte Severn fica a 1 quilômetro deste posto, e a área é conhecida como ponto frequente de suicídios. Esse método de pessoas abandonarem veículos nesse estacionamento e irem a pé até a ponte já ocorreu várias vezes. Ainda há muitas dúvidas. Por que ele esteve no escritório de passaportes uma semana antes? Por que ele sacou tanto dinheiro antes de sumir e deixou tantas coisas para trás? Isso pode ser sinal ou pista? Essas são perguntas válidas e, ao juntar tudo, percebe-se que pode haver outra versão do ocorrido naquela noite. Então vamos dar uma olhada nas evidências e tentar responder a velha pergunta. Rishi Edwards forjou o próprio desaparecimento? Já discutimos o dinheiro, o escritório de passaportes e as semanas irregulares dele no país de Gales. Mas surgiram muitas informações novas sobre essa teoria, principalmente por causa de um livro em especial. O livro se chama Withdrawn Traces, Em Busca da Verdade sobre Rishi Manick. Foi escrito por Sarah Roberts e Leon Noakes, sendo o primeiro livro do tipo feito com total cooperação da irmã de Rishi, Raquel Edwards. Conversaram longamente com amigos próximos e familiares dele, muitos dos quais acham que há mais nessa história. Eles também tiveram acesso a diários, redações, cartas, trabalhos escolares e outros pertences pessoais. Com essas novas informações, vamos comentar algumas descobertas deles. Primeiro, vamos abordar a obsessão de Rishi por autores que escreveram sobre pessoas desaparecidas. Como sabemos, ele aparentemente deu um livro para seu amigo um dia antes de desaparecer, que contava uma história semelhante. Mas, além disso, ele possuía uma grande quantidade de literatura que abordava exatamente esse mesmo sentimento, e em alguns casos, até escrevia relatos detalhados de como esses personagens faziam isso, para onde iam e muito mais. Essa obsessão aparece não só em sua literatura, mas também em sua família, segundo o livro, com vários membros relatando já terem pensado nisso. Outros membros de sua família realmente desapareceram e se tornaram reclusos, isolando-se da família. É possível que Rishi tenha sido de alguma forma inspirado por isso. Ele registrou isso em diários, trabalhos escolares e conversou com amigos. Por fim, falaremos da mulher misteriosa. Enquanto Rishi estava no hospital Whitchurch, ele conheceu uma mulher de Israel sobre quem falava com frequência. Supostamente, eles tiveram algum tipo de envolvimento romântico e, nas semanas antes de desaparecer, Rishi falava sobre querer ir para Israel. Supostamente, ele foi visto na Índia, nas Ilhas Canárias e em Lanzarote, mas a ideia de que ele foi para Israel é de longe a mais popular. Vamos reunir essas pistas e criar uma ideia possível. Aqui é Rishi Edwards, um músico de 27 anos bem-sucedido que sofre de depressão. Fascinado por autores que buscam viver longe do mundo, ele também decide partir e recomeçar a vida. Ele retira 200 por dia durante 2 semanas, totalizando libras 2.800, equivalente a cerca de libras 7.000 atualmente. Ele pode ter tido mais dinheiro em outros lugares e usa isso para tirar um novo passaporte em Newport. Ou ele usa uma identificação falsa para conseguir um passaporte em outro nome, ou faz um acordo com alguém para conseguir um falso. De qualquer forma, agora ele tem uma identificação novinha em folha com um nome diferente, o que é essencial para o plano dele. Para parecer que desapareceu, ele embarca em uma jornada bizarra de 2 semanas que o leva a este posto de serviço. Ele prefere pegar um táxi de 37 minutos ao aeroporto de Bristol, em vez de caminhar 20 minutos até a ponte. Usa seu passaporte recém-adquirido para conseguir um voo para Israel ou um dos países vizinhos. Encontra-se com a mulher misteriosa que conheceu no Reino Unido, compra uma casa à vista e vive lá até hoje. Tudo isso parece otimista, talvez até complicado demais. A teoria mais popular pode estar certa, mas às vezes acho bom deixar a mente devagar. Nem tudo precisa ser tão preto no branco, e deixar uma pequena parte da porta aberta
pode permitir que um pouco de luz entre em um quarto muito escuro. Manic Street Preachers seguem ativos atualmente. Eles fizeram uma pausa após o desaparecimento de Richie, mas acabaram lançando um álbum em 1996, chamado Everything Must Go. O álbum teve músicas escritas por Richie e foi seu maior projeto até então. 2 anos depois, eles lançaram This Is My Truth, Tell Me Yours, que estreou em primeiro lugar no Reino Unido. O sucesso deles era certo. Turnês lotadas, álbuns no topo e presença constante nas rádios. A banda estava no auge de sua potência, mas sem Richie faltava um certo brilho. A música ainda era ótima, mas a singularidade e a atitude que Edwards trazia eram impossíveis de replicar. Até o fim dos anos 2000, a banda depositava 25% de tudo que ganhava com música em uma conta bancária, no nome de Richie. Até onde eu sei, isso não é para a família de Richie, é para o próprio Richie. Caso ele algum dia volte, tomara que um dia isso aconteça, essa conta bancária fará um saque.